e a boa-fé nessas relações de consumo. Pois é, 6 anos, tempo, dinheiro, paciência, muitas e muitas vezes é o que o consumidor tem que gastar para fazer valer os seus direitos. Porque muitas empresas ainda não mudaram de conduta, não respeitam o que está previsto no Código. Por que isso acontece? Quais as áreas que mais infernizaram a vida do consumidor neste último ano? O que fazer para se prevenir e garantir que não será prejudicado na compra de um produto? Conosco, Paulo Motes, que é diretor jurídico da Associação Nacional de Informação e Defesa ao Consumidor, a Andicom. Melhorou? Melhorei. Estamos recuperados, praticamente. Tá certo. E com o Código de Defesa do Consumidor, já com 17 anos, quase atingindo a maioridade, o consumidor já sabe a quem recorrer, como recorrer, por que recorrer? Olha, nós conseguimos perceber que nesses 17 anos avançamos muito em termos de relações de consumo. O consumidor ele está bastante ciente dos seus direitos, das possibilidades que ele dispõe para fazer valer esses direitos, mas também entendemos que muitos direitos ainda são violados. São violados diariamente. Nós vemos o setor da telefonia sendo campeão em reclamações, o setor aéreo aparecendo muito, os call centers que não funcionam, que não dão atendimento satisfatório. E nós sabemos que muitas vezes os consumidores, eles conhecem o direito, mas acabam se rendendo à morosidade da justiça. E os órgãos de defesa estão preparados para tantas reclamações? Os órgãos de defesa eles estão bastante atuantes. Nós temos visto a Defensoria Pública aqui no Estado muito atuante, o Ministério Público, muitas associações de defesa do consumidor, ou os próprios consumidores individualmente, através dos seus advogados, ou sozinhos nos juizados de pequenas causas, fazer valer os seus direitos. E a Justiça tem reconhecido esses direitos, as indenizações têm sido pagas quando lesados os consumidores. Mas nós vemos muito ainda publicidade enganosas. Isso é um direito básico do consumidor, 17 anos de CDC, não deveria ainda ocorrer e ocorre. Nós também vemos um direito básico do consumidor, que é a informação clara e precisa. E muitas vezes não temos essa informação clara e precisa. É da índole já da empresa não prestar essa informação clara e precisa. Então nós temos que recorrer muitas vezes aos órgãos de defesa do consumidor e necessariamente ir à justiça fazer valer os nossos direitos que está previsto. Telefonia, empresas aéreas. Setor bancário é muito reclamado, bancos, cartões de crédito. Fila dá para entrar também na justiça, não? Olha, nós temos uma lei aqui em Porto Alegre, né, da fila dos bancos, de 15 a 20 minutos é o tempo de espera, em dias normais 15. Porque tem gente que perdendo tempo na fila está perdendo dinheiro, né? Em tese, caberia sim uma indenização, existe já uma legislação, seria um abuso do prestador de serviço e caberia o direito do consumidor sendo reconhecido na justiça. E como é que deve proceder o consumidor? O consumidor ele pode fazer uma reclamação no PROCON. É bom deixar bastante claro para os consumidores que o PROCON ele tem um caráter mais administrativo. Muitas vezes ele vai punir a empresa, uma sanção administrativa, mas o direito dele não vai ser materializado através do PROCON. Então ele deve buscar ser carente à Defensoria Pública, né? Se ele entender que ele tem condições suficientes, ele pode ir nas pequenas causas e fazer valer seu direito sem o advogado, ou ele deve procurar um advogado para ingressar com uma ação judicial. O que precisa ser aprimorado no Código de Defesa do Consumidor? O que melhorou nesses 17 anos? Olha, o avanço muito importante que nós vemos é a facilitação que o consumidor tem de ir à justiça. Ele tem a facilidade, o juiz pode declarar o direito do consumidor de ofício, ainda que não requerido no processo. Ele também tem um direito que é a inversão do ônus da prova. Muitas vezes o consumidor ele é hipossuficiente nessa relação de consumo e ele necessita a inversão do ônus da prova. Ou seja, ele vai apenas alegar e quem vai ter que provar é o prestador do serviço ou quem está vendendo o produto, né? Nós também temos um avanço, e ele tem se ocorrido bastante, são as ações coletivas. Num único processo, se visa tutelar a coletividade de consumidores lesados. Isso ele está ingressando com bastante força, né? Está sendo bastante aceitas essas ações. O único problema que nós percebemos é a demora desses processos judiciais coletivos.
Muitas vezes, individualmente, o consumidor consegue mais rápido a satisfação, né, do seu direito, ou ele consegue fazer um acordo. Já na ação coletiva, já nós não temos essa oportunidade dentro do processo. Deixa eu dar uma de advogado do diabo. E o que é letrado em entrar com ações contra fornecedores de serviços e tal? Porque tem gente que se especializou nisso. Busca até ganhar dinheiro. É verdade, isso também, o judiciário... E tem consumidor com má fé também, né? Sim. Como tem prestador de serviço, tem consumidor, né? O judiciário está atento e por isso vai ter um processo judicial. O consumidor apenas vai alegar. Ele vai ter que provar ou vai ter que ser provado na inversão do ônus da prova. Mas a empresa, ela também vai ter o seu advogado para defender ela. E o juiz está atento, né, a práticas dos consumidores quando vão em juízo sem direito, né? Mas nós sabemos que as principais reclamações, REC, as 50% das reclamações são concentradas em 20 empresas. Então, os consumidores, muitas vezes, quando reclamam, o meu direito, quando é afetado, é o direito de milhares de pessoas que também é afetado todos os dias. E nós sabemos que, então, não há má índole do consumidor, porque isso é algo quase que de conhecimento geral, é público e notório. Eu só fiz a pergunta porque daqui a pouco está... E a letrinha aquela, minúscula? O asterisco, o famoso asterisco, né? Isso é o direito básico do consumidor, o direito à informação clara e precisa e se defender de publicidade enganosa e abusiva. Muitas vezes nós vemos o asterisco, né? A propaganda induz ao erro. O consumidor acredita que está contratando um tipo, muitas vezes facilitado de serviço ou um produto com um preço e uma qualidade muito atrativa e quando ele vai descobrir é uma surpresa normalmente, né? Normalmente é prejudicial ao consumidor. Inclusive nos contratos, né? Nos contratos. Hoje o Código não só no produto estampado, mas no contrato mesmo, a defesa às vezes sim. A letra, aliás, A letra é reduzida já para dificultar a compreensão do consumidor, né? E isso muitas vezes nós vimos isso nos planos de saúde, né? Que o contrato do plano de saúde parecia uma bula de remédio, com letrinhas minúsculas. Isso, os prestadores de serviços, ainda os fornecedores, não, eles estão se adequando, estão melhorando, mas eu acredito que em 17 anos poderíamos já estar mais à frente, poderíamos estar mais civilizados nas relações de consumo, poderíamos evitar ações judiciais de massa. Mas enquanto isso não acontecer, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei fundamental, extraordinária, existente, vigente e que serve para proteger os consumidores quando vão à justiça. Para encerrar, doutor, aquelas ações contra a CRT, o consumidor já está recebendo? Olha, a gente tem notícias, né, que os consumidores eles estão ganhando as ações. São ações que é quase que repetição. O consumidor simplesmente ele ajuiza a ação, já se sabe o resultado. Até poderia haver um acordo coletivo. E muitos consumidores já estão com os seus valores recebidos, pagos. Muitos estão em fase de pagamento. Mas também tem muitas ações que estão iniciando, recém-iniciando. Que vão durar de 2 a 3 anos. Muito obrigado, doutor. Uma satisfação, muito obrigado também.